aí. Acha, ajuda ele, ajuda ela aí. Ajudem. Glória a Deus. Deus se encontra neste lugar. Se encontra. Se encontra. Ageu capítulo 2. A quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. O título diz assim: a glória do segundo templo. Repita comigo: a glória do segundo templo. Ok, agora põe a Bíblia no banco, mas não senta. Glória a Deus. Agora vire para a pessoa que está ao seu lado. Vire. Olhe na bola do olho dela e na bola do olho dele. Olha aí, isso. Olhou? Olha na bola aí. Deixa eu ver. O de trás aí, tá de trás aí. Arruma o irmão aí. Arruma. Olha na bola. Vê se é azul, verde ou está vermelho por causa do sono. Viu? A irmã está sozinha aqui, ó. Alguém olha na bola do olho dela. Ali, o irmão achou. Pronto. Achou? Isso. Que bonito. Olha assim, olha na bola. Assim. Isso, no centro do olho, né? Olha e fala com voz de profeta. Assim, ó. Assim. Hoje. Deus marcou a tua vitória, a tua história. Muda hoje. Sabe por quê? Porque tu é vaso escolhido. Só que tem um detalhe: para você receber, você vai ter que dar uma glória mais alto que o meu. Graças a Deus. Queridos, agora que você já explantou, viu? Você já louvou, você já sentiu que Deus se faz presente, já sentiu. Só que agora realmente vai vir a comida que vem do céu, é a palavra. Quando Deus revelou o tema dessa campanha, que a glória da segunda casa seria a primeira, eu comecei a analisar: que casa? Qual casa? A igreja ou você? A igreja ou você? Quem? Não, pode profeta. Quem? Isso. Eu. Você. Ou seja, quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu nas cartas ao Coríntios, 1 Coríntios 3,17, que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém tentar destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus o destruirá. Não entendi. Vou tentar falar um português mais claro. Você é templo de Deus, você é escolhida de Deus, você nasceu no ventre da tua mãe, já foi ungida a profeta, a levita, a pregador. Sim, por quê? Porque você é templo de Deus. Só que você e eu somos seres humanos. É necessário você passar por algumas situações, algumas tribulações na vida, para simplesmente você dar valor àquilo que Deus te dá. O que eu quero entender com isso, eu quero que você entenda com isso, que você é templo, você é a casa do Espírito de Deus. Para alguma coisa na tua vida mudar, o que está dentro de você, que é o templo, que é o Espírito de Deus, tem que sair para fora. Ou seja, a glória de Deus que está nos seus lábios não tem que ser de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ou seja, quando você abre a boca para glorificar, Deus ele ouve no céu. Só que não é detalhe, irmão. Você só pode glorificar quando você sente de Deus. Você só pode glorificar quando você sente algo da parte de Deus. Não é como o irmão pede, não é como a irmã pede, mas é como Deus fala no teu coração. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu estou com a vontade de pregar, irmão.
animais, tinha um companheiro, uma companheira viu que o homem não era bom ficar só. O que ele fez? Ele tirou o espírito dele, de Deus, dentro do homem, ele adormeceu da costela de Adão, ele jogou Eva, fez o homem e a mulher. Repita comigo: o homem e a mulher. Quem é dentro do Espírito de Deus aqui? Quem é? Ok, preste bem atenção. Você está falando que é você. Eu quero saber se é você, mas é no final. É no final. Quem é o tempo de Deus aqui? Quem é? Ok. Deus fez o homem e depois a mulher. A Bíblia diz que os dois andavam maravilhosamente bem no jardim do Éden. Só que havia uma serpente, aquela demoníaca do diabo lá, viu que Deus estava naquele lugar. O diabo também andava naquele lugar, o homem andava naquele lugar e a mulher andava naquele lugar. Só que no meio do jardim do Éden havia um pé de frutas, e naquele pé havia uma maçã. Essa maçã era a maçã que dava o poder de um homem ver o pecado até ver o pecado. Deus, como é onipotente, onipresente, onisciente, ele simplesmente sabia que se o homem e a mulher, ou seja, se Adão e Eva fossem pegar aquela maçã, eles veriam o pecado, e Deus não se agrada do pecado. Deus se agrada da bondade, Deus se agrada do glória, Deus se agrada da vitória. Só que tem um detalhe, irmãos, simplesmente Deus viu, já imaginou que poderia acontecer alguma coisa, ele já deixou avisado. Ele disse o seguinte: olha, tá vendo o jardim do Éden? Tá, é repleto de frutas, não é? Tem muita comida? Tem. Ok, pega o que você quiser, faça o que você quiser, mas aquela maçã não pega. Não pega. Não, ok, Senhor, ok. A Bíblia diz que Deus, por um momento, ele se retira e fica só Adão, Eva e a serpente. Quem é tempo de Deus aqui? Quem é? Eu quero ver se é mesmo. Preste bem atenção. Quando Satanás viu que Deus tinha bradado e falado para Adão e Eva que não poderia pegar aquela maçã, Satanás ele veio para tentar. A minha Bíblia diz, e a tua Bíblia também fala, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo, o nosso inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele veio para tentar enganar você, ele veio para tentar tirar o que Deus te colocou para você, ele veio tentar te enganar com coisas erradas. Mas Deus sairá do primavera para cá para dizer para você que você é filho do Espírito Santo de Deus e que Deus encontre você. A bênção que Deus prometeu, ele vai te cumprir, porque é Deus que fala. É Deus que fala, é Deus que fala na terra. Segura. Ó, Deus fez, ok. Aí Satanás, aquela fibra maldita, a Bíblia fala que quando, depois que Adão pecou, que Eva pecou também, que um começou a acusar o outro, que Eva acusou a serpente, que a serpente acusou fulano, foi um acusando o outro, cada um tem o seu pecado. Mas eu não quero dizer esse momento agora, eu quero voltar um pouquinho antes, porque a Bíblia fala que Satanás, ele era uma vibra, porém ele parecia um lagarto, que ele tinha patas, tinha rabo também, tinha cabeça, parecia um lagarto, irmão. Só que ele chegou, mesmo ao ouvido de Eva, e disse o seguinte: tá vendo? Sabe por que o Todo-Poderoso falou que não poderia comer? Por quê? Porque se você comer, você vai ficar que nem ele, você vai conseguir ver o que ninguém vê, você vai conseguir ver e contemplar o que ninguém contempla. Ah, é? Aí o espírito da dúvida entra no coração de Eva, ela começa a pensar: peraí, se Deus é Deus, que fez acontece, será que a gente vai ter o mesmo poder que Deus? Ah, acho que Adão, eu vou comer um pedacinho. Aí Adão vem olhando, ouvindo a voz do Senhor: não coma, se você comer, você vai pagar preço, porque Deus falou que não pode. Ah, não, mas a serpente fala que os animais falam, a serpente falou para mim que eu posso comer, não coma. Ele foi lá, ela foi lá e comeu. A partir do momento que ela comeu e deu para Adão comer, a visão dele espiritual cai e a carnal entra. A visão espiritual cai e a carnal entra. Aí estreita o negócio. Naquele momento, um olha para o outro, os dois estão nus. Olha assim e diz: oh, peraí, que é isso? Opa, que é isso? Aí vem um arbusto ali para você se esconder. Deus, brada do céu de novo e fala: Adão, onde estás, Adão? Adão, onde estás?
Deus sabia onde Adão estava, só que ele queria saber o que Adão iria falar para Deus. Ei, o que aconteceu? Simplesmente, irmãos, Adão olha e fala: Senhor, estou aqui, eu aqui aonde? Aqui, atrás das folhas aqui. Por que se esconde, Senhor? Estou com vergonha. Por que está com vergonha? Senhor, estou nu. Está nu? Estou. Por quê? Porque Eva comeu a maçã e ela deu para mim. Eva, por que comeste maçã? Porque a serpente falou que podia, que o Senhor tem todo o poder, o enxerga o profundo como escondido, e eu também ia conseguir enxergar. Eu fui lá e comi. Serpente, você vai se rastejar. Essa é a maldição que coloca sobre você. Você vai se rastejar no chão, e o homem vai ter o poder de pisar na tua cabeça e morrerás. Mulher, tu vai sentir a dor do parto como prova. Homem, você vai conseguir comer o fruto do teu trabalho. A partir daquele momento, o tempo que era quem? Eles. O tempo que era quem? Eles. O templo se sujou. O templo se sujou. Por quê? Porque quando Deus deu uma voz lá no Éden, falou que não podia, eles falaram e fizeram o contrário. Foi dito aqui já por 3 vezes, irmãos. Deus ou o irmão, Deus ou a irmã, Deus ou o louvor, dizendo o que é acontecendo na terra, que não é para pular na carne, sim no espírito. Aí o fulano ouve e vê, acha que não é com ele, acha que não é para, só que Deus está requerendo o conceito do tempo aqui. Ai meu Deus, segura aí que eu vou chegar lá em Ageu ainda. Vai. O tempo passa, cada um recebeu a sua descendência, o seu pecado. Passou, o templo se sujou. Quem é o templo? Quem é o templo? Quem é o templo? Quem? Eu, você, nós somos o templo. O templo se sujou. Lá no livro de Atos, há um homem chamado de Saulo. Ele era homem que todos temiam. Deus bradava na terra, ia mandar um profeta profetizar naquele lugar. E Saulo via, sabia que era homem de Deus, sabia que era homem de Deus, matava a espada e matava todo mundo. Aí Deus brada no céu e fala: Saulo, Saulo, por que não me persegues? Naquele exato momento, antes dele ter um encontro com Deus, a Bíblia fala que o tempo, ou seja, quem é o tempo? É a pessoa de Saulo, era um pecador. Ele era um homem simplesmente que matava os homens e as mulheres de Deus. Não é diferente dentro da nossa igreja, na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no convívio que você tem, porque você vem e adora o santo do Senhor, você faz campanha de vigília, você jejua, você ora, você dobra o teu joelho e fala com Deus. Aí chega um cidadão lá nos anzol e começa a falar mal de você, que você quer se aparecer, que você está querendo pular na carne, que as suas línguas estranhas é feia, que você prega feio, só que ele esqueceu que quem te usa, o tempo do Espírito Santo está em você, e quem te usa é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, e é Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão direita e continua para ele. É Deus. Saulo era temido ao homem, mas não temido a Deus. Quando a minha Bíblia fala maldito é o homem que cai nas mãos do Senhor, Saulo teve essa bênção na vida dele. Por quê? Porque ele perseguia. Tem pessoas que perseguindo, não tem? Tem. Tem pessoas falando mal de você? Lógico que tem. Aquele que não fala mentira. Se você está pregando, está abrindo uma vigília, abre um culto, faz algo da parte de alguém, vai te acusar, vai. Se você ligar no céu, a mensagem é revelada e as revelações estão sendo passadas pela mensagem. Aleluia. Aí ele falou assim: eita, eu vou falar, Jesus. Aleluia, eu creio, Senhor. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Preste bem atenção. Quando Deus teve encontro com Saulo, antes ele teve encontro com Saulo, ele era um pecador, era um homem que apontava e falava assim: eu gostei de você, vou te matar. Vai matar? Vai. Ele ia lá e matava. Mas irmão William, por que Deus
não falava para ele parar. Por que Deus não permitia ele parar de matar? Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, aleluia, às vezes Deus permite certas coisas acontecer para você abrir o seu olho espiritual, não o olho carnal. Da mesma forma que aconteceu com Adão e Eva. Enquanto eles estavam com o olhar espiritual, era do bom e do melhor. Mas quando caiu a visão espiritual e a visão carnal subiu, eles começaram a ver a vergonha do outro. É da mesma forma na igreja. Você está na igreja, você se veste bem, a visão espiritual daquela irmã cai, a carnal sobe e aponta você e começa a falar que você não é nada. A irmã está se achando, a irmã está querendo ser alguma coisa, ele está querendo se aparecer, ele acha que toca, o irmão acha que prega. Ei, querido, esqueceu quem faz é Deus, esqueceu quem opera é Deus que fala na terra. Quem está aqui e está ouvindo a voz dele, levanta a mão, exalte a Deus. Quem está ouvindo a voz do Senhor, levanta a mão. Quem está ouvindo a voz do Senhor, levanta a mão. Levanta. Dá uma glória para ele, por gentileza. Dá uma glória para ele, dá glória. Eu tenho que falar para vocês. Eu tenho que falar para você da essência do templo, para não chegar em Ageu. Eu não posso falar de Ageu antes de falar da essência. Você é o templo. Quem é o templo? Quem é o templo? Quem é o templo? Você é o templo. Então, em nome de Jesus Cristo, se você é o templo, santifique-se mais. Ai, começou o manto descer. Ai, começou o manto descer, que diz o outro aí. Irmão, o que é santificar? Santificar é você parar de falar mal do outro. Santificar é você parar de apontar o outro. Santificar é você parar de falar mal do outro nas redes sociais. Ai, meu Deus do céu. Você santificar é você dobrar o joelho, entrar no jejum de manhã, entregar a tarde, falar: Senhor, me usa, mas me deixa na humildade, não deixa eu orientar. Tem pessoas aqui, irmão, que simplesmente acham que porque Deus usa você, você é melhor que alguém. Você não é ninguém se Deus não quiser. Meu Deus. Saulo não teve homem, não. Alabaça. Ai, tu me aceite, cavasculha. Ai, Jesus, levanta a mão direita agora, levanta.
Como assim, irmão William? A escama do carnal, o carnal, porque ele só vê a carne, ele queria matar, ele queria derrubar, ele queria parar com os profetas. Quantos profetas não matou ele? Matou um monte. Quantas profetisas não matou? Matou diversas. Só que quando Deus fala que chega, vai acabar o tempo da humilhação e o tempo da exaltação tem que chegar, chega de uma forma, de outra, mas chega. Olha o que aconteceu na vida de Saulo. Deus brada nas cidades de Tarso, ele estava andando no cavalo, Deus desce do céu com um jato de glória, olha para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele exato momento, aquele homem corrupto, aquele homem que se achava tal, aquele homem que batia em todo mundo, matava todo mundo, ele cai do cavalo cego, ele fala assim: Senhor, és tu Deus poderoso? Ele fala: Saulo, por que me persegues? Naquele exato momento, Saulo já era mais um homem do mundo. Deus começa a ter um encontro com Saulo, mas só que ele precisava, irmão, ao olhar carnal cair e o espiritual levantar. A minha Bíblia diz simplesmente que ele fica cego por alguns dias, por algum tempo. Deus usa um profeta lá do outro lado, dizendo assim: olha, aquele homem por chamado de Saulo, eu vou trazer ele até você, e você vai pôr as mãos sobre ele, e ele vai olhar. Por quê? Porque ele está cego. O profeta olha para o Senhor e diz: Senhor, porém Saulo não é aquele que simplesmente matava os profetas. Se ele tentar me matar, Senhor, Deus brada na terra e fala de novo: quem fala contigo é Deus, quem fala contigo é Deus. Se eu estou falando você por amor, é para você for não. A Bíblia fala que aqueles homens que andavam com Saulo estavam carregando ele até o profeta. Por quê? Porque Deus brada na vida de Saulo e fala para Saulo assim: olha, vai até a casa do profeta fulano de tal, que lá vai você saber que eu sou Deus e eu vou fazer você enxergar. Aí Saulo, apalpando de um lado, apalpando do outro, os irmãos que andavam com ele, os homens carnais na época que andavam com ele, começam a andar carregando Saulo. Chega na casa do profeta, o profeta está sentado, só que ele chega e fala assim: tem alguém aí? Aí o profeta fala: entra, Saulo. Aí Saulo chega para o profeta e fala: como é que você sabe que eu virei aqui? Aí eu me lembro do livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. O que, irmão William? Eu me lembro que simplesmente está escrito assim: Deus não fará nada que antes revela seus servos e profetas. Seus servos e profetas. Seus servos e? Seus servos e? Ok, Deus falou que iria fazer e fez. Quando chegou o homem na casa do profeta, a Bíblia diz que o homem entendeu a Saulo, porque ele era um homem robusto, um homem duro de semblante, e estava junto com Saulo. Os homens que andavam com ele, que matavam os profetas, não eram poucos, começaram a andar. Diz os historiadores da Bíblia que eram mais de 30 que andavam com eles para matar os profetas. Agora imagina, um único homem chamado por profeta está sentado esperando Deus cumprir com a profecia. Qual era? Era trazer Saulo até a presença dele, para que ele colocasse as mãos e ele fosse curado daquela visão, ou seja, daquela cegueira. Saulo vem com um ar mais humilde, chega e fala assim: tu és o profeta fulano de tal? Ele fala assim: sou. Então, eu vim aqui porque o Senhor me falou. Ele pega, coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo e fala: Deus, que não seja as minhas mãos, mas seja as tuas. Espero, meu Senhor, que eu não venha morrer. Espero, meu Senhor, que eu não venha cair. Senhor, o Senhor disse: o Senhor se responsabiliza. Abra os olhos deste moço. Quando ele tira as mãos da cabeça de Saulo, aquela visão carnal já tinha caído, a visão espiritual subiu, aquela cegueira cai, e a visão espiritual definitivamente sobe. Ele começa a enxergar os olhos de uma outra vida, de uma outra forma. Ele começa a ver que quem realmente faz e acontece é Deus. Porque outra hora ele simplesmente matava os profetas, outra hora ele simplesmente matava todos que faziam a parte do Senhor. Só que quando Deus tem um plano na vida, quando o tempo do homem está sujo lá fora, Deus tira aquele tempo lá fora, põe em cima do altar para pregar o evangelho e mostrar para muita gente que Deus é Deus, que Deus é Deus, que Deus é Deus. Quem quer isso, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Quem quer que continue, diga amém.
perseguido. Por quê? Porque as pessoas agora tinham matado, havia parentes, irmãos. Tinha filhos, mulheres, e todos começaram a criticar Paulo, dizendo: ah não, ei, começou a criticar. Aí aquele que matava lá agora está dizendo que é homem de Deus. Aí, tá entendendo isso, né? Aquele que outra hora estava no baile, está na igreja de Bíblia na mão. Aquela lá estava na. Eita! Aquela que outra hora dançava funk, dançava um pagodinho, achando que era mulher de Deus. Eu não acredito. Ele mal sabe que o tempo que estava sujo, ele veio por causa de Deus, restaurou o tempo. E agora na segunda casa vai ser melhor que primeiro. Em nome de Jesus, quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Glorifica a Deus. Bate pela exalta, Senhor. Diz que Paulo começou a ser perseguido, foi cuspido. Só que a mesma forma que Paulo tinha de homem traiçoeiro, homem que não valia nada, que matava os profetas, Deus honra ele. E eu acredito que essa mensagem aqui, que é a glória da segunda casa, será maior que a primeira. Ele entrou na vida de Paulo como uma luta, irmãos. Por quê? Porque a primeira glória que ele tinha, que era do homem, ele matava assim, achava tal, eu faço, eu aconteço, porque eu sou salvo. Só que ele esqueceu que quem fez ele foi Deus, e que quem planeja algo na tua vida é Deus. Deus tira ele do pecado, dá um banho de misericórdia, derrama a unção dobrada sobre ele. Ele começa a pregar para aquele povo. A Bíblia diz, simplesmente, irmãos, que aonde Paulo passava, ele arrastava a multidão e mais os discípulos também, e começou a pregar, e pregava daqui, pregava de lá. Alguns historiadores falam que havia mulheres que eram afim de Paulo, queriam namorar com Paulo, só que Paulo tinha um compromisso com Deus. Quando Paulo